Sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camim, com o tema Jesus, nosso colírio. Acompanhe. Vamos meditar um pouquinho do Evangelho de João, capítulo 9, do Evangelho de domingo, porque tem duas coisas que eu quero, dois movimentos, que eu gostaria que a gente pensasse um pouco, refletisse um pouco. O Evangelho de João, o Evangelho do olhar, o Evangelho do amor, o Evangelho da fé, um Evangelho diferente. No Evangelho de domingo, que é a cura do cego de nascença, tem dois versículos que eu quero comentar. O primeiro deles é que diz: Jesus viu um homem que era cego desde o nascimento. Então, tem duas coisas que eu quero comentar. Primeiro, é esse movimento que Jesus vê. Se a gente parar e pensar, lá em Moisés, como que começou a libertação do povo de Israel, lá do Egito? Eles começaram porque o que Deus Pai falou para Moisés? Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo. Então, aqui, Jesus viu um homem cego, assim como ele vê cada um de nós na nossa cegueira. Ser visto por ele é o princípio de tudo de bom que pode nos acontecer. Porque o olhar de Deus para nós é o olhar de amor, é o olhar de misericórdia, é o olhar que acolhe. É o abrigo mais seguro que você pode estar escondido nesse mundo, é sob o olhar dele. Ele não está aí para nos julgar, só não, é para nos levantar. O olhar de Deus para nós não é aquele olhar que vai te abaixar, ao contrário, é aquela mão que te levanta. É o olhar que restaura a nossa dignidade. É diferente, é o melhor lugar que você pode estar, porque Ele nos ama. É um olhar de amor. É um olhar que faz com que Ele nos procure. Deus te procura. E Ele quer encontrar os seus olhos. Senhor não aceita que a gente perca a nossa luz. Ele não quer que a gente perca a nossa luminosidade. Se Ele vê a gente meio apagadinho, Ele desce até o nosso jardim, nos chama pelo nome e diz: onde estás? Aonde você está? Onde você está escondido? Se a gente parar e rever e reler o Salmo 139, lá fala, é o Salmo do olhar, É o Salmo 139. É o Salmo que o Senhor fala que Ele sabe exatamente como é que você está, se você está sentado, se você levanta, se você anda. Ele te olha e sabe o passo dela hoje não está bom, ela está triste, ela está segura, ela está alegre. Ele te conhece. Ele sabe para onde você anda, Ele te conhece absolutamente. O olhar dele nos acompanha em tudo que nós estamos fazendo. A gente acha que está esquecido, que Deus não está me vendo. Ou a gente fala assim: o momento que eu estou vivendo é tão difícil, ele é tão escuro, que o Senhor nem me vê. Pois está lá no Salmo 139, lá no versículo 11 e 12, que fala: mas mesmo que eu esteja em treva, que a treva esteja me cobrindo, que a noite seja um cinto ao meu redor, para Ele, a treva não é treva, porque Deus é luz. Ele é a luz que ilumina a nossa vida. O que tem de escuro, de mais difícil na sua vida, que o Senhor não possa ver? Imagina, Ele conhece todas as coisas. Então, quando o Senhor nos vê, é a possibilidade, igual foi do povo de Israel, de sermos libertados, de sermos curados, de estabelecer uma relação, de estabelecer uma aliança. Ai, como a gente precisa querer ser visto por Ele. Esse é o maior movimento, porque o Jesus que é o protagonista, porque na verdade quem transforma é Ele. Quem faz o movimento é Ele. Quando os discípulos viram aquele cego, os discípulos viram um pecador. Jesus viu um homem. Diferente. Eles viram um cego lá, é um cego de nascença. Jesus não, ele não viu só isso, não. Ele viu o homem na inteireza dele. É diferente o olhar um do outro. Como é que Jesus nos vê? Porque o olhar dele é de profundo amor. A gente não precisa ter medo desse olhar. Não tenham medo desse olhar. Ao contrário, procurem ser vistos por Ele. Procura fazer essa troca de olhar com Ele. Rezar é isso, não é? É uma troca de olhar com o Senhor. Isso é lindo de que a gente entender essas coisas, não é? Da outro movimento que existe, que está lá no final, Jesus diz assim,
que para isso ele veio a esse mundo, para que aqueles que não veem, vejam. Então, na verdade, Jesus é aquele que nos faz ver. É aquele que nos vê e aquele que nos faz ver. É diferente. Mas como é que vai acontecer essa transformação do meu olhar? Porque a gente está sempre cego. A gente não enxerga as coisas. Não enxergamos. O quanto é fácil a gente enxergar as coisas na vida do outro e o quanto é difícil enxergar isso na nossa vida. Jesus fala isso. Como é que um cego pode guiar outro cego? Vai cair os dois no buraco, ele fala isso. O discípulo é mais do que o mestre, ele diz. Mas se a gente seguir direitinho o mestre, nós vamos até conseguir caminhar. E ele fala, como é que é mais fácil a gente olhar para o outro e falar, deixa eu tirar o cisco do seu olho e esqueço que está a trave no meu? Como é que é difícil a gente olhar para nós mesmos e percebermos a nossa fragilidade, percebermos a nossa miséria, percebermos as nossas carências? Como é difícil ver isto. É difícil ver. Mas é por isso que Jesus pôs o olhar sobre nós para poder fazer essa transformação. Sabe que bonitinho que ele fala isso? Ele fala isso lá em Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 3. Olha o que Jesus fala, que coisa linda. Capítulo 3, versículo 17, ele fala assim, que nós falamos assim, sou rico, enriqueci e de nada necessito. Não sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Presta atenção no que ele diz. Aconselho-te a delicadeza, a comprar junto a mim ouro refinado no fogo, para que enriqueças. Vestes brancas para que vistas e não seja mais aparente a vergonha da sua nudez. E colírio para pingares em teus olhos, para que vejas. Quem é o colírio que abre os nossos olhos? É Jesus. Ele é o colírio. Ele que nos faz enxergar quando a vista está embaçada, quando você está diante de uma situação que você não está entendendo nada, que a gente não está conseguindo ver o que está acontecendo. Quem nos faz ver? É Jesus. Ele é o colírio para que você pingue em seus olhos, para que possas ver. Qual é a nossa grande dificuldade? Então, a gente às vezes resume a nossa vida igual a madrasta da Branca de Neve. Ela tinha um monte de espelho. E ficava o dia inteiro. Espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? Não. Então, às vezes a gente resume a nossa vida em espelhos que vão sempre mostrar para nós, confirmar para nós, a nossa autossuficiência e a nossa ilusão de poder. E a gente esquece que o espelho é plano, e ele não permite que eu aprofunde, que eu mergulhe, e que essa verdade eu só vou ver quando eu tiver a coragem de mergulhar na minha inteireza e descobrir aquilo que sou. Então é preciso que a gente tenha essa coragem, que a gente saia desse mundo confinado em espelhos, e tenha coragem de mostrar para o Senhor e de revelar a Ele, que Ele faça essa transformação do olhar, para que eu olhe para a minha vida e fale, Senhor, olha a miséria, Senhor, olha a minha fraqueza, Senhor, olha a minha carência, porque aquilo que eu não apresentar ao Senhor, daquilo que eu estou vendo em mim, o Senhor não poderá trabalhar. Então é preciso que a gente diga para o Senhor, o que você vê? Lembra, tem uma outra passagem que Jesus cura um outro cego, e que Jesus pergunta para ele assim, o que você está vendo? E ele responde para Jesus, sem questionar, ele não pergunta, mas por que eu só estou vendo isso? Por que está acontecendo isso? Não, ele fala, eu estou vendo os homens parecendo umas árvores. Ele fala exatamente o que ele vê naquela simplicidade. Às vezes está acontecendo uma situação conosco, e nós não falamos para o Senhor o que nós estamos vendo. A gente começa a perguntar e questionar por que está acontecendo. Vamos aprender a virar história. E a saber conversar com o Senhor, falar, Senhor, está acontecendo isso, eu estou vendo assim. É assim que o Senhor está vendo? Claro que não, ele tem sempre um outro olhar. Mas me ajuda a ver aquilo que o Senhor enxerga e eu não vejo. Porque eu já sou cega mesmo, eu falo quando eu sou míope. Vai me ajudando a enxergar. É assim, me ajude a ver. Então, aí é preciso a gente mudar a forma. Quando é que essa transformação vai acontecer? Quando é que Jesus vai ser o nosso colírio? Quando eu aceitar ter uma relação com Ele. Quando eu aceitar que Ele é minha companhia. Quando eu aceitar que Ele é a mão que me sustenta. Que é com Ele que eu caminho. O dia que a gente entender isso, aceitar isso, isso é o princípio da nossa transformação. A vida nossa transformada. A gente sai dessa cegueira existencial. Jesus é tão bonitinho, olha a pedagogia que ele usa, ele é um encanto. Olha a pedagogia. Ele fala assim, olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Eles não semeiam, né? Nunca falou que os pássaros põem chapéu, põem no adereço.
Ele não falou que os lírios mudam as pétalas. Ele não falou que os passarinhos amontoam e guardam as coisas. Nem falou que o lírio tem guarda-roupa. Mas ele se veste muito bem. Não é assim? Jesus não falou para nós, olhe para aquela pessoa rica. Olha a pedagogia dele. Jesus não falou, olhe para aquela pessoa bem-sucedida. Olhe para aquela pessoa que é famosa. Jesus falou isso? Não. Olhai as aves do céu. Olhai os lírios do campo. Não vos preocupeis com o vosso corpo, pelo que comereis, como vos vestireis. Não é assim? Ele falou isso? Então, no meio dessa confusão, Jesus vira para nós e fala assim, não vos preocupeis. Fala, Jesus está louco. Não vos preocupeis, porque na verdade, o que Jesus está querendo dizer? Vocês não conseguem ver que a vida é muito mais do que o alimento, muito mais do que o corpo, muito mais do que o trabalho de vocês. Então, Jesus olha para nós e fala, vocês não se preocupam com a vida, vocês se preocupam com a subsistência de vocês. Porque a vida é muito mais. Então, a gente parece um monte de formiguinha, um monte, andando em fila, cada uma segurando um pedacinho, um grãozinho de areia, andando em fila, achando que está carregando toda a realidade. Oh, mas está tão distante de entender o que é a vida. Compreendem? Então, Jesus fala, abra os seus olhos. O pássaro, ele carrega e vive, o lírio vive, aquilo exatamente que ele nasceu para ser, é aquela beleza que está nele. Descubra aquilo que você é para mim. Aquilo que eu te criei, você é muito mais aquilo que você faz. E vocês vivem confinados no mundinho, isso é Jesus falando, né? Vocês vivem confinados no mundinho, naquele trabalho, naquela loucura, e não entendem a vida que eu fiz para vocês. Que é muito mais. Quanto mais você se doa, mais sua vida se multiplica. Compreendem? Deus nos chama para uma dimensão muito maior da vida, e nós não conseguimos ver porque estamos cegos, fechadinhos. Ele falou, eu quero ampliar o seu olhar. Você está com a visão muito fechada? Deixa eu te mostrar umas outras coisas. É um desafio. É querer ver. É querer sair daquilo que sempre confirma para mim aquilo que eu penso. Está errado. Nós temos que ter a ousadia. Porque quando Jesus diz, não vos preocupeis, abra os seus olhos, isso tem um sinônimo. Porque para poder conseguir fazer o que Jesus está pedindo, tem um sinônimo que se chama confiança. Se entregue a mim. É isso quando ele fala, abra seus olhos. Quer dizer, me entregue sua vida. Tem coragem? Fala, mais ou menos, filho. Hoje um pouquinho, assim, mais ou menos. Porque vai que eu já fiz umas outras coisas que eu programei, vai que o senhor não está vendo. Então, eu não entrego direito, ele fala, entregue. Porque viver com Deus é viver uma mística de cada momento, é se entregar, é se abandonar a Ele. Deixa Ele conduzir sua vida. Você tem medo, né? Fala, pavor. Medo não, pavor. Vai que Ele não leva para onde eu estou querendo. É porque a gente não confia, né? A gente não tem noção desse amor de Deus, que é um amor alucinado por nós. Alucinado. E isso atrapalha a gente viver as coisas como devem ser vistas. Os nossos olhos estão sempre embaçados, a gente não vê com clareza as coisas. E sofremos. E aí a gente fica carregando, às vezes, tanto fel, disseminando fel pela vida, ou então naquele processo de vitimização, em vez de assumir que o problema é meu, de entrega, eu acho que o problema é só do outro. O outro que é responsável porque eu sou infeliz. O outro que não fez isso para mim. Mas eu não consigo me ver, eu não consigo me olhar, eu não consigo ver as minhas dificuldades. É mais fácil apontar o dedo. É muito mais fácil. Como que é difícil a gente ver. Como é difícil a gente confiar, mas é porque a gente confia pouquinho no Senhor. Hoje o convite dele é para que a gente confie muito, para que a gente se entregue a Ele, para que a gente viva com ousadia a nossa fé. Ousadia. Isso é ousadia. De viver entregue, de viver na alegria. E se a gente não quer enxergar, se a gente tem medo, a gente fecha a vida da gente pelo medo e não se abre para a alegria de saber qual que é a nossa certeza dessa alegria. É que temos um Pai. E enquanto essa consciência não chegar, nós vamos viver sempre com medo. Vocês imaginam quando Deus, Pai, olhou para a humildade de Maria, Ele transformou a vida dela. Quando Jesus olhou para Zaqueu, que Zaqueu achou que só ia olhar um homem famoso passando. Jesus olhou e falou, desce, preciso de você. Era para ele ter morrido naquela hora, você imagina. Às vezes você olhou só para ver um fã assim, ele fala, vem cá que eu preciso de você agora. Eu acabei de morrer. Que é Jesus que te chama, você imagina que loucura que é isso. Você imagina quando o Mateus estava lá, ó, contando dinheiro nos impostos, Jesus passou e falou, Mateus,
que foi? Você está me olhando, até olhou para o lado. Hein? É você mesmo, vem cá, preciso de você. É assim que Ele faz conosco. Ele vai olhando e vai mudando, vai transformando as vidas. Jesus olha para nós, a gente desvia, fala, não é comigo não, ele olhou para o lado. E o medo de ser acertado pelo olho dele? Ele vai com medo, fica desviando. Ele fala, entrega. Se a gente entendesse o que Deus tem para nós. A ousadia de se entregar. De confiar completamente e falar, faça. Quanto que a gente... E olha que nós estamos vivendo exatamente essa época da Quaresma, a época de trabalhar essa nossa fé, de viver uma fé com muito mais profundidade, de mergulhar nele e falar, Senhor, então tá, Filó, vive falando isso na nossa cabeça, eu estou entregue, vamos ver onde que vai te levar, já imaginou? Você tem coragem de falar, estou entregue, e deixar ele conduzir para onde ele quiser? Te garanto que você não tem ideia do que Deus tem, porque é simplesmente maravilhoso. Porque Ele vai te levar para onde você nunca sonhou ir. Ele vai transformar de uma tal vida que você fala, nossa, e eu presa no meu ateliê achando que estava arrasando a proposta dele. Porque Deus não tem coisa mais ou menos, não. Mas falta em nós ousadia de crer. Ousadia da entrega. Ele fala, abra seus olhos, quer dizer, se entregue a mim. Não tenha medo, porque eu vou te fazer ver e viver uma fé viva, né? Conviver com alguém que é vivo. Você imaginou? Isso é simplesmente maravilhoso, poder conviver com Deus que é de verdade, que não é uma ideia, mas é alguém que caminha conosco de mão dada. É a sensação que vocês tiveram agora nessa música que vocês cantaram. Porque não é só uma sensação, essa é a certeza. Então, o quanto nós temos dificuldade, né, de assumir diante de Deus a nossa vida. O quanto que a gente precisa de pedir a Deus a graça de conseguir, de permitir a Ele que abra os nossos olhos e nos faça ver como Ele fez tantos do Evangelho. Ver. Hoje a gente precisa, eu quero convidar vocês hoje, a hora que a gente terminar, de vocês se colocarem diante do Senhor 3 coisas que vocês pensam que dificultam demais a vida de vocês. 3 situações, 3 formas que vocês estão vendo as coisas, que falam, Senhor, isso é muito difícil. Experimenta entregar. Só 3 hoje. Só 3. Experimenta entregar para o Senhor 3 coisas. Conta para Ele, Jesus, isso é difícil. Isso eu vejo desse jeito e por isso me atrapalha a vida. Isso eu vejo desse jeito, isso eu vejo desse jeito. Fala com Ele, me mostra como que o Senhor vê. E deixa Ele abrir o seu olhar. E deixa Ele te mostrar quantas coisas Ele tem para te mostrar. Porque quantas vezes a gente está olhando a situação e não vemos. Você está diante do problema e você não vê. Porque quem nos mostra a realidade de tudo somente é o Senhor. E a gente não enxerga. Então nós temos que ter coragem de colocar para Deus as nossas relações de afeto. Eu tenho que ter coragem de colocar para Deus e falar, Jesus, o negócio é o seguinte, eu estou viúva, bem na vida, bem de vida. Viúva, bem de vida. E estou depois dos 50 e pouquinhos. Aí quer um rapaz namorar comigo que tem 38. Me ama? Pergunta para Jesus. Ele me ama mesmo? Não, Filó, ele falou que assina qualquer coisa abrindo mão das coisas. Claro, querido, porque enquanto ele está com você, está usufruindo de tudo, né, bem? Precisa abrir mão de quê? De nada. A gente tem coragem? Fala, Filó, mas ele é lindo, você não viu a covinha? Fala, eu vi, minha filha, tem todas. Então, como que a gente não enxerga situações do dia a dia? Situações do dia, a gente não vê. Não vemos. Mas não temos coragem também de falar com Jesus, não. Jesus fala, está tudo bem, tudo ótimo, Senhor, esconde o teu assunto. Toca naquele assunto de jeito nenhum. Ele fala, tem certeza? Tá, tenho qualquer nenhuma. Não conto para Jesus, não, vai que ele muda de ideia. Não conto. Mas é porque temos medo e não confiamos. Estou falando isso com vocês, quando eu falo com as residentes lá, meninas muito mais jovens, e falo, apresenta para o Senhor, porque isso que você está me contando, eu acho que o rapaz tem um distúrbio psiquiátrico. Não, filho, não é bem assim, talvez eu tenha exagerado. Mas é porque a gente tem medo de ver a verdade. E a gente fica na mentira, na ilusão. E isso nos leva aonde? A lugar nenhum. Porque o Senhor é que nos liberta. Porque Ele quer o melhor. Porque Ele tem para a nossa vida uma dimensão que a gente não tem noção. E a gente fica preso em umas coisinhas assim. Então isso é muito mais. É isso, é a imagem da formiguinha carregando o grão de areia, quando Deus olha e fala, oh meu Deus, achando que a vida é isso. É tão além. Então que a gente tenha coragem, a ousadia de falar com o Senhor.
Fala, Jesus é assim, a gente vai andando pela vida, vai carregando a vida cheia de coisa. Umas que a gente depende. A gente acha que depende. E outras que é um tanto de tralha. Joga isso fora, fulano. Não, mas vai que eu preciso um dia, né? Vai que isso muda, vai precisar um dia. E vamos guardando, e vamos fazendo situações na nossa vida que a gente vai ficando preso e, de repente, nós perdemos a nossa liberdade. Porque a gente vive somente pelas nossas dependências. É preciso ter coragem de passar a nossa vida a limpo com o Senhor. De quanta coisa Deus quer. Abrir os nossos olhos para ver. Fala, fulano, sabe essa situação que você está achando que está muito bacana? Deixa eu te mostrar a realidade dela. Ah, Filó, será que vai ter coragem de falar isso com ele? É assim, a gente tem medo. Filó, acho que meu namorado e meu noivo estão me traindo, vestido de noivo pendurado dentro do quarto. O que você acha? Eu não acho nada. Mas Jesus sabe se ele está te traindo ou não. Você quer saber? Hein? Vou ajoelhar. Falei, Jesus, ela está precisando saber se o noivo dela está traindo ela ou não. O Senhor sabe. Agora, dê a ela a graça de ver o que o Senhor vai mostrar. Porque senão ela vai querer ver. Porque se vocês pedirem a Jesus, Jesus, essa situação que eu devo fazer, pergunte para Ele, mas fala com Ele, me dê a graça de ver a vossa vontade e de ter força de cumpri-la. Porque eu posso ver e falar, até que está boa a sua ideia, é boa, a forma que o Senhor vê é boa, mas não vou fazer não. É igual o filho pródigo, gente. O filho pródigo chegou perto dele e falou assim, aqui, me dá a minha parte. Falou, toma. Depois voltou, falou, pai, eu não mereço ser seu filho, pequei contra o céu, contra ti. Mas se não fosse o olhar do pai a ver aquilo que ele era, resgatar aquele filho e falar, esse menino estava morto, agora começou a viver. Tá, estamos nós. Tudo meio morto, assim, a gente acredita, mais ou menos. Mas a gente não tem coragem de colocar nossa vida diante do Senhor, falar, Senhor, olha do ponto de vista profissional, está assim, o Senhor está de acordo? Não, mas a gente já começa a justificar diante de Deus um tanto de coisa. Ele falou, não é. Se nem começou a explicar, já está justificando. Sem justificativas diante do Senhor. Isso é um desafio. Mas é ter a clareza da nossa vida, falar, Jesus, sabe por que eu estou fazendo isso? Carência pura, tem coragem de assumir? Sabe por que eu estou aceitando essa figura bem mais ou menos na minha vida? Porque eu estou carente. Fala, porque você não conhece meu amor, né, querida? Você não sabe o que é ser amada. Por isso você aceita qualquer migalha e ainda fala, muito obrigada. Porque estamos assim, nessa fase de carência, não vemos. Olha a minha vida profissional, o senhor está certo? Passa o olho nela. Passa o olho nas coisas. Eu falo isso porque dentro da medicina, lá na hora que eu estou examinando, na hora que eu estou diante do menino, na hora que eu estou diante de uma situação grave, eu falo, Jesus, me mostra o que o senhor está vendo que eu não enxergo. Mas tem que ter coragem. Tem que ter confiança. Tem que ter certeza desse amor. Tem que ter certeza que é um amor que não veio para me julgar, que não veio para me condenar, que conhece todos os meus pecados, mas a única coisa que Ele quer é me promover. A única coisa que Ele quer me fazer é uma pessoa. Ele quer me fazer exatamente aquilo que Ele sonhou. Ele quer transformar aquilo que eu estou vivendo. Ele quer me dar uma qualidade de vida que eu não tenho noção dela. Fala, minha filha, filho meu, não mendiga, filho meu vive bem. Filho meu, não anda nessas palpadelas, porque mesmo que a situação na sua vida esteja escura e preta, e quantas vezes eu já falei isso com ele? Fala, Jesus, olha que bom, você já dirigiu na tempestade? Eu já. Outro dia eu falei com ele, o senhor está enxergando, querido? Ainda bem, né? Porque tem alguém que enxerga. Porque eu não estou vendo nada, mas o senhor está vendo, tá bom. Eu sei que eu vou chegar onde eu preciso, porque o senhor está vendo. Porque eu não estou enxergando nada. E assim, quantas situações na nossa vida a gente caminha no escuro. Aparentemente no escuro. Mas se você tem a certeza dessa mão, você tem certeza da presença, da companhia, eu falo com ele, eu não tenho importância se eu não estou enxergando, não. Você tem uma pessoa que vê, que é o Senhor, que é o único lúcido que eu conheço, pode caminhar, que eu não tenho medo de onde irei, que o Senhor levará. E vai levar em segurança, e vai me mostrar só o melhor, e vai me conduzir somente para o melhor. O dia que a gente descobrir isso. O dia nós vamos ficar bem mal acostumados, porque tudo nós vamos sentar com ele e falar assim, mostra aqui, isso aqui é do jeitinho que o senhor pensou, não. O senhor está dentro, se o senhor não estiver dentro, eu já estou fora, porque o Senhor é que está vendo. Pergunta para ele ter a coragem, Jesus, lá na frente, o Senhor está de acordo? Isso que eu estou querendo agora, lá para frente, dá resultado? Bom, né? Tenha ousadia, porque as coisas vêm tão maquiadas, né? De uma forma tão sedutora, que você fala, gente, isso só pode ser maravilhoso. O Senhor fala, não é. É só o espelho da ilusão, de que você tem poder, que você é autossuficiente. Sem Ele, podemos o quê? Nada. Então, se você estiver hoje vivendo alguma situação que está meio embaçada, está numa vida afetiva que está meio confusa, que a pessoa não está claro a situação, fala com ele, Jesus, eu vim pegar o colírio, e o colírio se chama Jesus. Desembaça meu olhar e me faça ver essa situação com o seu olhar. Tem que ter coragem.
Mas eu te garanto que aquilo que a gente pede ao Senhor que nos mostre, não tem jeito de dar errado. Claro que muitas vezes Ele vai te tirar alguma coisa porque a gente está pegado e acha que aquela é a razão da nossa vida. Mas o Senhor sempre tem algo muito melhor. E a gente precisa aprender a confiar nesse amor de Deus. Precisamos de aprender a confiar nisso. Tem um homem que se chama Isaac, o sírio, que fala que é uma graça que cada um de nós recebe. A graça de poder ver a si mesmo como a gente realmente é. Que isso é mais importante do que ver os anjos. O ser humano que foi concedida a graça de poder se ver e falar, essa é a miséria que eu tenho, e poder apresentar ao Senhor, é o processo da nossa cura, da nossa transformação, porque é a partir daí que Ele vai trabalhar em nós. Então vamos pedir a Ele a graça, falar, Senhor, o Senhor me chama aonde que eu estou, deixa eu mostrar para o Senhor onde é que eu estou sentada, meu filho, nem saí do lugar. Assenta com Ele e mostra tudo o que você está vivendo. Mas escolhe agora 3 situações, 3 que talvez você esteja em dúvida. Pode ser na sua vida afetiva, na sua vida profissional, se você vai fazer uma sociedade com alguém ou não, se você vai abrir uma fábrica com alguém ou não. O que você vai fazer com alguém? Eu sempre brinquei com ele, que o único sócio meu é ele. Porque quando eu fui tomar a decisão, que eu falei com a minha irmã, com a Jaque, quando a gente tinha uma clínica grande, que eu colocava meus ex-residentes lá para dar oportunidade para eles. E cada hora um não queria, eu fui diante do Santíssimo, fiquei umas horas lá com ele. Falei, Jesus, vamos bater uma prosa aqui. O Senhor conhece a minha vida, conhece a conta bancária, o Senhor conhece tudo. O Senhor conhece que o pai que eu tenho é Deus Pai, porque o pai que o Senhor me deu que é maravilhoso, mas é pobre. Então, eu preciso dele. Eu preciso que vocês decidam assim, a única coisa que eu tenho, o dom que eu tenho, que o Senhor me deu é de ser pediatra, então é a única coisa que eu sei. Meu pai falou que eu tenho que cuidar da minha irmã, então nós temos que trabalhar junto. E o Senhor sabe como é que nós temos que fazer. Eu estou querendo alugar porque não tem dinheiro para comprar. Mas o Senhor é quem sabe de todas as coisas. Então, o Senhor vai me mostrar do jeito que o Senhor quer. Negocia com o pai, que o Senhor está pertinho do pai, quanto que ele vai mandar de dinheiro, com a certeza que não posso devolver nem R$1. Então, o Senhor pergunta para ele, mas é de pai para filho, né? Então está tudo certo. Vê quanto que ele vai me mandar. E eu falo com vocês que ele manda, que dinheiro para Deus não é problema. O problema para Deus é o nosso coração, a nossa fidelidade. Entreguei tudo para ele. Entrega. E falei, o Senhor vai me mostrar como que nós vamos fazer isso. Então, nós vamos fazer um combinado. Ele deve ter falado sim, claro, porque não responde, né? Mas eu falei com ele, então, a hora que eu for, se for a sua vontade, meu coração dispara. Vamos fazer esse combinado? Ele deve ter falado sim, né? E é assim mesmo, que eu combinei com ele, e foi assim que ele fez as coisas. E, em vez de alugar, ele nos deu, para mim e para a Jaque, meio andar, 2 vagas de garagem, porque o pai assim decidiu que seria dado. Mas assim ele fez, na fé, absolutamente na fé. Tinha dinheiro para isso, não, na fé. A Jaque falava, Filó não tem fé para isso. Eu falava, eu tenho para nós duas. Eu conversei com ele. Ele não é surdo, ele ouviu, e foi um combinado. Eu não estou louca. Ele sabe o que ele está fazendo. E ele fez. E ele faz. Se vocês tiverem a ousadia de conversar com o seu amigo, com o seu Senhor, com aquele que transforma tudo. Hoje serão 3 coisas. Daqui uns dias nós vamos propor mais coisas, que nós vamos entregando, até você entender isso que ele fala, não vos preocupeis. Abra os seus olhos. Olha quem está do seu lado. Olha quem te conduz. Olha quem é que caminha com você. Olha o Pai que eu te dei. Olha o Pai que eu te revelei, na verdade. Olha o Pai que eu te revelei. Você está preocupado com o quê mesmo? Nós temos um Pai que vela por nós, que olha por nós. A nossa agonia toda é porque a gente confia em nós, é nas nossas próprias forças. Vamos tirar a trave do olho. Vamos assumir as nossas dificuldades diante do Senhor e falar, Senhor, eu tenho essa dificuldade, me ajuda a assumir a minha vida. Cura, me deixa ser uma pessoa que destila fel, não deixa meu olhar ficar preso somente no rancor, não. Me dê um olhar doce igual ao seu. E me dê um olhar que ajude o meu irmão. Me ajude a ser aquele que vai conduzir o meu irmão ao Senhor e mostrar para ele que somente o Senhor que nos faz ver. Que eu possa mostrar para o meu irmão o colírio que pode mudar a vida dele. É o Senhor que nos vê e que nos faz ver. Essa transformação é possível. Deus transforma o nosso olhar. Vamos ter a ousadia agora de fechar os nossos olhos, entregar aquilo que está mais difícil, hein?
Aquilo que está te cutucando, que está te empurrando, que todos os dias você toca nesse assunto com o Senhor, mas você ainda não teve coragem de falar, é seu. O Senhor agora vai me mostrar com os seus olhos, me fazer ver com tamanha clareza que eu não tenha dúvida de qual é a sua vontade em tudo isso. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos colocar diante dele, desse Deus que a gente pode confiar realmente de olhos fechados. Aquele Deus que só tem o melhor, que cuida de nós. E que vai colocar no seu coração agora aquilo que ele sabe que será o melhor para a sua vida. Doutora Filó hoje nos fala daquela passagem que Jesus ia passando e viu um cego de nascença. E que ele vai até aquele cego, faz um lodo com a terra, passa nos olhos e pede para que ele vá se lavar na piscina de Siloé. Muitas vezes os nossos olhos estão fechados também. E nós precisamos pedir a Jesus que Ele faça o barro, que Ele retome a criação. Lá atrás, quando Deus do barro faz o homem, e Jesus faz a mesma coisa. Mistura o barro com um pouco de saliva, coloca nos olhos e manda se lavar. E aquela água viva, limpa, abre os olhos do cego. Estamos assim como Ele, estamos cegos. Precisamos pedir ao Senhor que desvende os nossos olhos, para que a gente possa enxergar além daquilo que está ao nosso redor, mas para que a gente possa enxergar o necessário, o que é o mais importante, para que a gente o possa reconhecer o Senhor nas pessoas, reconhecer o Senhor nas palavras, reconhecer a sua presença ao nosso redor. Vamos rezar? Senhor, hoje estamos assim como aquele cego. Precisamos das Tuas mãos, precisamos que o Senhor faça o barro de novo e sopre em nós o Teu Espírito, para que possa descortinar os nossos olhos e que possamos enxergar além daquilo que a gente enxerga, que possamos Te reconhecer no irmão, que possamos Te reconhecer nas coisas e que possamos Te reconhecer como o Senhor da nossa vida. Abre os nossos olhos, Senhor, porque queremos Te ver. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034, ramal 31. E você também encontra nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima!